Então, boa tarde a todos. Como foi dito, era para estar presente a Presidente da Direção, a doutora Hilda Figueiredo. Por motivo de saúde não é possível. Eu não tive a oportunidade de falar com ela, não sei o que ela tinha pensado para falar. De qualquer dos modos, nós estamos sempre a intervir nesta matéria. Não será muito diferente daquilo que eu vou dizer, daquilo que ela porventura diria. Eu propunha-me fazer umas breves referências em relação ao historial do Conselho Português para a Paz e a Cooperação, para perceber o seu papel. No papel do CPPC, em particular e em especial, é o papel da promoção da cultura da paz, e no âmbito da cultura da paz integra-se também a educação para a paz e as ações em particular que nós temos desenvolvido também nas escolas. Será à volta disto que farei a minha intervenção. O Conselho Português para a Paz e Cooperação teve a sua formação, a sua formalização legal em abril de 1976, mas podemos dizer que o Conselho Português para a Paz e Cooperação é herdeiro do movimento da paz na luta contra o fascismo e o colonialismo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. No século XIX já haviam movimentos, enfim, mas ainda muito incipientes, pela paz. Na Primeira Guerra Mundial também foi importante esses movimentos, mas foi sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, mas logo de imediato foram lançadas as bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, e isso levou a um grande movimento em todo o mundo pela paz. Só para se ter uma ideia, numa semana recolheram-se mais de 500 mil assinaturas contra as armas, contra as bombas nucleares, naquela altura, aquelas duas bombas nucleares. E foi de facto um movimento muito, muito diverso, muitos intelectuais, diversas personalidades, confissões religiosas, movimentos, enfim, políticos, sindicais, enfim, foi um movimento muito, muito, muito forte, em todo o mundo. Nessa altura, houveram portugueses que participaram na primeira Conferência de Intelectuais pela Paz, na Polónia, logo a seguir em 49, onde participou, por exemplo, o físico Manuel Valadares, o músico Fernando Lopes Graça, o escritor Alves Redol, mas é apenas para dar alguns exemplos da importância que teve esse movimento, pela paz. Por isso nós dizemos que depois do 25 de Abril, internamente aqui em Portugal, também houve movimentos muito importantes pela defesa da paz, neste caso com particular incidência na luta contra a guerra colonial. Lembro-me da Comissão Nacional para a Defesa da Paz, o Movimento Nacional Democrático, o Movimento de Unidade Democrática Juvenil, o MUD Juvenil, a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, enfim, e outros movimentos tiveram uma intervenção muito forte na luta contra a guerra colonial e integrado também nos movimentos pela paz que se foram desenvolvendo em diversas partes do mundo. Quando se dá o 25 de Abril, como eu referi, que foi criado o Conselho Português para a Paz e a Cooperação, em 1966, teve, portanto, formalização legal, e daí para cá o papel essencial do Conselho Português para a Paz e a Cooperação tem sido, de facto, desenvolver iniciativas que influenciam a promoção de uma cultura de paz. Dessas iniciativas, podemos falar nos encontros pela paz. Agora, no próximo dia 31 de maio, vamos realizar mais um encontro pela paz, aqui no Seixal. São encontros em que envolve muitas organizações e muitas associações na sociedade portuguesa, onde se faz boas discussões e bons debates sobre este tema. Mas fazemos também concertos pela paz, envolvendo muitas expressões artísticas nesses concertos, e envolvendo as populações sempre na perspectiva de alertar e consciencializar e promover uma cultura de paz. As exposições, manifestações artísticas de diversas expressões artísticas,
as manifestações de protesto, naturalmente, eh, mas também os municípios pela paz. Foi desenvolvido um processo que levou à constituição do movimento que é designado os movimentos dos municípios pela paz e que neste momento envolve já muitas dezenas de autarquias no nosso país, de diversos, enfim, de diversas cores políticas, e isso tem sido muito importante para levar às populações debates, exposições, enfim, sobre estes temas. O Conselho Português para a Paz e Cooperação tem protocolos com autarquias e desenvolve, portanto, a sua atividade muito importante junto às populações. Depois temos também solidariedade, debates, conferências, solidariedade com povos que estão a ser oprimidos. A Palestina, neste momento, infelizmente, já dura há muitas décadas, mas neste momento continua a sofrer aquele genocídio que nós vimos todos os dias dentro das nossas televisões, que é uma coisa completamente inaceitável. Mas também em relação ao Saara Ocidental, muitas vezes esquecido, mas continua a haver ainda no mundo expressão do colonialismo e outros, enfim, e outros povos que continuam a ser oprimidos. Portanto, o papel do Conselho Português para a Paz e Cooperação para desenvolver uma cultura de paz assenta na participação e na promoção de um vasto conjunto de iniciativas e atividades, sempre no sentido de consciencializar, influenciar a participação, ao debate para estes temas da paz. Em relação às exposições, nós temos exposições que apresentamos e que muitas vezes associamos essas exposições também a debates onde falamos da luta contra as armas nucleares. Nós temos em desenvolvimento uma campanha, um abaixo-assinado contra as armas nucleares. Portanto, defendemos a não proliferação de armas nucleares, o desarmamento geral e controlado. E isto significa que nós não fazemos mais do que apelar que seja cumprida a nossa Constituição da República Portuguesa. O artigo 7º da nossa Constituição diz claramente que o nosso país deve procurar a cooperação mútua com outros povos, com outros países, deve cooperar relações de amizade, de solidariedade, de respeito mútuo e que os conflitos se devem resolver pelo diálogo e nunca pela guerra. E, portanto, o que nós pretendemos é que seja cumprida a nossa Constituição, não é? E isso nós temos uma intervenção muito forte também nesse aspecto. Em relação às escolas, as escolas têm sido um lugar privilegiado também da nossa participação. Por um lado, a escola é um espaço profundamente democrático e, portanto, é um espaço privilegiado para que se faça estes debates e se discuta com os nossos jovens, desde várias idades, que se discuta com os nossos jovens os problemas, da paz. Procuramos que eles percebam o conceito da paz, que percebam que o conceito da paz não significa apenas a ausência de guerra, mas que paz significa nós estarmos bem com todos aqueles que estão em nosso redor. E nesses debates pela educação pela paz nas escolas, são experiências muito, muito, muito positivas. Nós discutimos, procuramos, eh, introduzimos, vamos fazendo perguntas, vamos conduzindo um caminho em que eles se interessam, fazem perguntas, nós respondemos, nós debatemos, intervém o mais possível toda a turma nessa discussão, e isso então, são experiências muito, muito enriquecedoras, muito, muito positivas. Explicamos que não é só a ausência de guerra, naturalmente também explicamos as razões porque existem guerras no mundo, não é? O problema da colonização,
a procura de ir buscar recursos a outros países que não são seus, procurar vias de abastecimento e dominar pela força essas vias, enfim, procuramos que eles percebam as razões, os conflitos das guerras e porque se deve, eh, se devem, eles devem intervir, devem procurar enfim, no seu desenvolvimento, intervir, ter espírito crítico, eh, terem, terem apelo ao conhecimento, perceber porque é que há os conflitos e procurarem intervir na sociedade nesses debates para que se elimine os conflitos e se procure, como disse há pouco, que haja a negociação, haja diálogo e haja cooperação e respeito mútuo entre todos e entre todos os países e povos do mundo. E isso tem sido, de facto, repito, uma experiência muito, muito positiva. Para dar assim só uma ideia, já me tem acontecido eu encontrar na rua, às vezes em manifestações, de jovens que estiveram em debates onde eu participei e que chegou ao pé de mim e disse: Ah, o senhor esteve naquele debate assim e tal. E isso mostra que alguma coisa ficou, porque de facto aparecem depois a participar em iniciativas, a estar interventivos nestes debates. Nas escolas também é importante porque nós abordamos outros aspectos para eles perceberem o que é isto, o conceito da paz. Abordamos a violência no namoro, abordamos a violência em geral nas escolas, procuramos que eles percebam a importância de respeitarem uns aos outros, respeitarem as diferenças, porque hoje em dia está muito, muito acentuado esta ideia de que o outro é diferente e como o outro é diferente, então os conflitos estão aí cada vez mais visíveis, não é? O problema do racismo, o problema do xenofobismo, tudo isso. E nas escolas são espaços privilegiados para fazer este debate, para esta aprendizagem e porque os nossos jovens procurem ter uma formação mais importante para estas matérias. E tem sido, de facto, muito, muito importante. As próprias escolas, os professores também se empenham. Muitas vezes, quando fazemos debates nas escolas, os projetos educativos desta ou daquela escola associam trabalhos que podem ser de uma semana ou mais tempo para os alunos também aprofundarem essas temáticas. Por exemplo, quando é do 25 de Abril, é um momento privilegiado. Muitas escolas associam os valores do 25 de Abril e as questões da paz. E nós vamos às escolas e há trabalhos, e quando chegamos lá, vê-se que há muito trabalho feito, e portanto, a escola, como eu disse, é um lugar, um espaço privilegiado para educar, não só para instruir, para ler e aprender a ler e escrever, mas também para educar para a cidadania. E isso é muito, muito importante. E a experiência que nós temos, nós hoje em dia temos intervenções em escolas em todo o país e verificamos de facto há uma evolução muito, muito positiva das próprias escolas, que hoje já são as próprias escolas que tomam a iniciativa de pedir ao Conselho Português e Cooperação, aliás, como pedem a outras associações em que trabalham os temas da cidadania, e isso é muito positivo e pensamos que esse é o caminho certo. Também não temos dúvidas nenhumas que só a escola pública está em condições de fazer, portanto, este papel. A escola pública tem, de facto, esta responsabilidade e, naturalmente, que é importante que a escola pública sejam dotados também os meios, os recursos para que os próprios professores possam trabalhar estes aspectos da cidadania e da paz que são fundamentais. Mas só a escola pública está em condições de o fazer e não temos dúvidas nenhumas sobre isto. E, portanto, no fundamental era isto que eu queria transmitir. Depois, enfim, com o debate, naturalmente surgirão outros aspectos que eu poderei intervir. Obrigado.